Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de máquinas elétricas. Hoje a gente vai ver um ponto importante, tá? A respeito das máquinas, né? Em especial, vamos dizer assim, os motores em corrente contínua, né? Tendo em vista que dentro da nossa disciplina de máquinas elétricas, aqui no caso máquinas elétricas 1, nosso foco a princípio são os motores em corrente contínua, tá? E nós já vimos muito sobre motores em corrente contínua, as suas equações, né? Os princípios de funcionamento, os tipos, né? Então a gente viu muito a respeito dos motores em corrente contínua. A gente vai ver também alguns pontos no decorrer da nossa disciplina de importante conhecimento a respeito desse tipo de máquina, tá? E entre esses pontos, né, algo bastante importante de se conhecer seria como, né, se dá o processo de inversão do sentido de rotação desse tipo de máquina, né, desse tipo de motor. Tendo em vista, né, que os motores em corrente contínua ele tem um princípio de funcionamento diferente dos motores de indução, né, trifásicos, por exemplo. Tá? Mas em outro momento, evidentemente, né, vocês vão ver a questão também do sentido da inversão de sentido de rotação de um motor trifásico. Mas, em foco aqui, o motor em corrente contínua. Antes da gente avançar, eu só quero relembrar, né, ligeiramente, vamos dizer assim, o princípio de funcionamento básico de um motor em corrente contínua. Né? Nós já vimos isso em algumas oportunidades, mas só relembrando a vocês. Um motor em corrente contínua, né, o princípio básico, ele vem daqui. É um condutor, tá? Isso aqui é um condutor, certo? Que está imerso, né, em um campo magnético. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um ímã, né? Um ímã, um polo norte, vamos dizer assim, voltado, né? Claro que aqui também tem o polo sul desse ímã e aqui eu tenho o polo norte desse ímã, né? Isso considerando um ímã, né? Lá uma peça de material do ímã, tá? Uma magnetita, no caso, né? Então você tem um condutor imerso nesse campo magnético, né? Campo magnético B, tá? As linhas de fluxo magnético, né, elas saem do polo norte para o polo sul, correto? Então, tudo isso aí é aquele princípio básico que a gente viu também lá no começo da disciplina. Nós temos então o campo magnético principal, né, gerado pela esse ímã, tá? E se a gente trazer isso para os motores, né, você consegue enxergar esse campo magnético, na verdade, sendo gerado pelo enrolamento de quê, gente? Do estator, né? Ou enrolamento de campo, tá? Então, esse condutor aqui é como se fosse, né, os nossos condutores imersos dentro desse estator e eles estariam localizados aonde? No rotor, né? No rotor, tá? Mas, a princípio, aqui seria um condutor. Então, esse condutor imerso, né, nesse campo magnético, e nesse condutor também vai passar o que, gente? Uma corrente elétrica, né? Vai passar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica aqui, nesse caso, é como se estivesse no sentido de saindo da página, né? É como se ela estivesse saindo da página, tá? Então, essa corrente que vai atravessar esse condutor, né? Esse campo magnético vai ser gerado pela passagem dessa corrente elétrica, tá? E esse local, como eu falei para vocês, né, numa máquina, por exemplo, corrente contínua, esse condutor ele faz o papel de quem, gente? Do rotor, né? Ou, né, da nossa armadura, tá? Lembrando aqui novamente vocês. Então, no motor de corrente contínua, né, CC, eu tenho do rotor o nome na denominação de armadura e no estator, né, eu tenho o campo, tá? Tudo isso, gente, é formado por bobinas. Tá? E essas bobinas, por isso que a gente dá o nome de enrolamentos, né? Formam, né, essas características aqui de campo, nesses polos magnéticos. Tá? Tendo em vista que às vezes é muito complicado, dependendo do tamanho do motor, né, você arrumar uma peça de magnetita dessa gigante, até o motor também muitas vezes fica inviável de se construir.
né? E frágil também, né? Porque essa peça pode quebrar, né? E aí você constrói, né, esse tipo de máquina com bobinas, né? Com enrolamentos, tá? Que dá o mesmo efeito. Então, o processo de rotação de um motor, né, ele se dá pela interação desses dois campos magnéticos, tá? O campo gerado pelo estator, né, que é o rolamento de campo, e o campo gerado pela corrente que está atravessando essa armadura, no caso aqui o rotor. Tá? Então, quando você tem a interação desses dois campos, é que você gera nesse condutor uma força. Aí você vai lembrar lá da regra da mão esquerda. Né? Então, o movimento do condutor aqui vai ser para onde? Para cima. Tá? Então, é como se a corrente estivesse saindo aqui do papel. Né? E aí você tem o campo, o campo magnético B. Tá? Isso aqui é a nossa força. Tá? Então, lembra dessa regrinha aqui. Se você inverter o sentido da corrente, né, a corrente como se estivesse entrando agora no papel, né, o que vai acontecer? Você também vai inverter o sentido, né, que é a força, o sentido da força. Né? Então, à medida que você coloca para interagir esses dois campos magnéticos, né, da corrente que está passando pela armadura, que gera um campo magnético, e pelo campo magnético dos enrolamentos do estator, né, que é o enrolamento de campo, quando você passa essa corrente elétrica e coloca esses dois campos para interagir, você implementa uma força, né, elétrica em cima desse condutor. Tá? E ele muda o sentido dessa força à medida que você também altera o sentido aqui da corrente ou até mesmo do campo magnético do estator. Legal? Então, só dando uma relembrada bem básica aí, né, a respeito do princípio de funcionamento, né, de um motor em corrente contínua. Tá? Bom, mas como é que se daria a questão da inversão do sentido de rotação de um motor em CC? Gente, o sentido de rotação de um motor, ele depende do sentido do quê? Do campo magnético, tá? E do sentido da armadura, da corrente da armadura, como a gente viu. Legal? Então, se você alterar um desses dois, né, ou o sentido da corrente da armadura ou do campo, você altera o sentido de rotação do motor, né, no sentido horário ou anti-horário. O fato é, ou você inverte, né, as ligações da armadura, né, ou seja, aqui do rotor, tá? Ou você inverte as ligações de campo, que no caso aqui estão no estator. É um ou outro, tá? Se você inverter os dois, você não vai fazer nada, vai continuar mantendo o mesmo sentido de rotação, né, anterior. Tá? Então, nunca se deve, se você quer inverter o sentido de rotação do motor, nunca, né, inverter ao mesmo tempo, né, as ligações de campo, né, e da armadura. Tá? Então, basicamente é isso. Mas como é que eu faço para inverter? Bem simples, vamos acompanhar aqui. Percebam, né, que nesse exemplo básico aqui, né, eu tenho um sentido de corrente. Né? A corrente está vindo aqui, ó, passa nesse sentido e desce do outro lado. Tá? E aí o que acontece? Para inverter o sentido de rotação aqui desse motor, que ele está girando no sentido horário, tá? Olha só, basta inverter o sentido da corrente. A corrente, em vez de vir da direita para a esquerda, agora basta trocar os polos. Vou colocar ela para vir da esquerda para a direita, né? Olha só o que acontece, ó. Ele faz uma troca aqui de fios, né? Dessa escova aqui e essa outra escova aqui. Então ele vem ó, e faz isso, ó. A corrente, né, inverteu o sentido dela. Ora, se você inverter o sentido, né? Se você inverter o sentido da corrente no rotor, na armadura, você inverte o sentido de rotação do motor, tá? Só seguir aquela mesma regrinha da mão esquerda, tá legal? Ou você faz isso, né? Ou você faz isso, ou faz o que, gente? Inverter o sentido, ó, dos enrolamentos de campo da armadura, tá? Então, eu não mexo
no sentido da corrente, né, na armadura, mas eu posso mexer no sentido da corrente nos enrolamentos de campo, né? Então, quando você faz essa troca, né, perceba ó, o que é que está acontecendo aqui e o que é que está acontecendo aqui, né? Ó, esse polo negativo agora ele vem para esse sentido aqui, ó, né? Antes ele vinha para cá, agora ele vai vir para cá, para a esquerda, tá? Então, como você inverteu esse sentido aqui do campo no estator, consequentemente também você vai alterar o sentido de rotação dessa máquina aqui, tá? A questão de alteração do sentido é muito importante, gente, porque há muitas aplicações, né? Imagina o seguinte, é um carrinho lá de controle remoto, né? E tem um motorzinho CC. Ora, como é que eu faço para rodar o pneu daquele carrinho lá, né? Ora, no sentido básico ele vai para o sentido de rotação aqui, no sentido horário, né? Ah, mas eu quero dar uma ré lá no carrinho, então eu monto um dispositivo que inverte, né? Que inverte ou o sentido de rotação da corrente no rotor ou o sentido de rotação no estator. Geralmente, esses motores pequenininhos, né, se você abrir, quem teve a curiosidade de abrir já, esse motorzinho de carrinho de controle, ele não é feito o estator de bobinas, né? Ele é o próprio ímã mesmo. Então, você não vai conseguir inverter o sentido do ímã, né? O que é que você vai fazer? Inverter o sentido da corrente no rotor. Então, é uma aplicação, tá? E muitas outras, tá? Então, você tem essas possibilidades. Quando dá para fazer no estator, ou quando dá para fazer apenas no rotor, tá? E aí quando você investe o sentido de rotação do carrinho lá, do motor, né? Que vai girar o pneu, ele vai dar a ré, né? E aí, enfim, você tem aplicações para isso aí, tá, gente? Então isso foi um breve conceito a respeito importante, né, da questão da inversão dos motores, a inversão de sentido de rotação dos motores em corrente contínua, tá? Qualquer dúvida, comenta lá no Classroom. E um abraço.